Fala pessoal, Isaac aqui. Um dos motivos de tanta gente gostar do capitão da 11ª Divisão, Zaraki Kenpachi, é que apesar de sua aparente loucura e amor pela batalha, ele possui determinados limites morais. Além disso, superar tudo na força bruta, sem lançar a mão de Kido ou de estratégias mais elaboradas, faz parecer que estamos assistindo um bárbaro lutar, o que, convenhamos, é bem divertido. Porém, hoje eu trago alguns fatos menos conhecidos sobre ele. Fiquem tranquilos que eu vou focar mais até onde o anime está no momento, para não ter spoilers, combinado? Portanto, neste vídeo veremos 5 coisas que você talvez ainda não saiba sobre Zaraki Kenpachi. 1. Zaraki escolheu seu próprio nome. Enquanto criança, até onde ele se lembrava, Zaraki jamais possuiu um nome. Ele era um garoto de rua e morava no pior e mais violento distrito de toda a Soro Society, estabelecido no distrito 80 da ala norte de Rukongai. O nome da cidade? Zaraki. Isso mesmo, Zaraki tomou o nome da cidade que ele residia como o seu próprio nome. Por ser um distrito extremamente violento, a matança no meio da rua era algo comum, e por causa disso, um Shinigami acabou sendo morto perto de onde Zaraki ficava. Como o Shinigami morto era de baixo nível, a espada dele ainda não havia despertado, nem possuía um nome. Zaraki se aproximou do corpo morto do Shinigami e tomou a espada dele para si, a partir daquele dia. Para quem não se lembra, uma espada que ainda não despertou se chama Azaouchi. Podemos dizer que ela ainda está como veio de fábrica. E é por isso que futuramente Zaraki conseguiria imprimir parte de sua alma na espada e tomá-la como sua própria Zanpakuto. 2. O verdadeiro motivo pelo qual Zaraki normalmente não mata seus oponentes. Todos nós sabemos que o Zaraki tem amor e apego pela batalha. Esse sentimento é tão intenso que ele prolonga a batalha intencionalmente, e às vezes até pega leve, para que a luta dure mais tempo, e consequentemente ele sinta o prazer da luta mais intensamente. Mas uma das coisas que diferencia o Zaraki de um lunático completo é que ele quase nunca mata seu oponente. A não ser quando ele era criança. Quando ele era criança, ele fazia pilhas de oponentes mortos. Mas, depois de adulto, ele desenvolveu esse comportamento mais contido ao final da batalha. Existem 2 motivos para isso. O primeiro é que, por ser um capitão das 13 divisões, ele não pode sair por aí passando a faca em geral. Mas, nós concordamos que Zaraki Kenpachi não é o tipo de capitão mais obediente que existe. O que nos leva ao segundo e verdadeiro motivo. Zaraki espera que aquela pessoa derrotada se recupere e venha se vingar dele, o que geraria uma luta ainda mais épica do que a anterior. E vamos concordar que isso faz todo sentido, né? Para alguém que ama uma luta brutal, nada melhor do que alguém vencido com sede de vingança. Foi exatamente isso que aconteceu entre o Zaraki e o Madarame Ikkaku, nosso querido Shinigami careca, antes mesmo de ambos serem Shinigamis. E pelo visto, funcionou. Madarame nutre até uma mistura de sentimento de admiração e ódio pelo Zaraki. Mas é interessante pontuar aqui que existe um limite para essa generosidade moral do Zaraki, que é o oponente aceitar a derrota. Se o oponente insiste em atacar mesmo debilitado, ele passa a faca sem nenhum remorso. Ah, outra coisa, o inimigo precisa ser forte, ou pelo menos demonstrar potencial. Caso contrário, o Zaraki mata num único corte. 3. Qual a origem da cicatriz de seu rosto? Desde a primeira vez que Zaraki aparece no anime, ele já conta com essa cicatriz em seu rosto. Mas no anime, apenas recentemente foi revelada a origem dessa cicatriz. E olha que quem não leu o mangá esperou bastante tempo para ter essa resposta, viu? Afinal, o anime foi ao ar pela primeira vez em 2004. Isso significa que os fãs que somente acompanham o anime e não gostam de spoilers precisaram esperar quase 20 anos para ter essa resposta. Mas, indo ao ponto, ele recebeu essa cicatriz da capitã da 4ª divisão chamada Unohana, enquanto ele ainda era criança.
Porém, se por um lado ela infligiu essa cicatriz do lado esquerdo do rosto dele, ele também infligiu uma ferida que resultou numa cicatriz no busto dela, mais ou menos na altura dos seios, que ela disse que jamais sarou completamente, mesmo após séculos. Inclusive, ela alega que a cicatriz dói quando ela fica perto do Zaraki. Além disso, o Nohana usa essa trança frontal no cabelo justamente para esconder a cicatriz. 4. A primeira vez que Zaraki sentiu medo. Justamente durante essa luta do tópico anterior foi que Zaraki sentiu medo pela primeira vez. Tanto no anime quanto no mangá, é demonstrado que ele experimenta uma sensação que ele jamais havia experimentado, a de lutar pela sua vida. Por alguns momentos, ele teve medo de ser morto, mas não por temer a morte em si, mas porque ele pensava que se ele morresse, não poderia mais desfrutar do prazer daquela luta tão intensa. Aqui, uma coisa muito interessante acontece. O Zaraki subconscientemente sela seu próprio poder para permitir que a luta durasse mais tempo. Mas com isso, ele acaba sendo nocauteado por ela. Como foi algo feito de modo subconsciente, ele acreditava que de fato perdeu para ela, e passou a admirá-la, e dizer que pretendia lutar da mesma maneira que ela algum dia. 5. O motivo de Zaraki odiar o tenente da primeira divisão. Essa aqui é muito doida. Na verdade, eu imagino que a maioria de vocês nem faziam ideia de que o Zaraki parou de falar com o tenente da primeira divisão, o agora falecido Chojiro Sasakibe. E o motivo é hilário. Como nós sabemos, o Zaraki gosta de colocar aqueles sinos no cabelo dele, para facilitar para o oponente saber a localização dele durante a luta, e com isso a luta ficar mais desafiadora, certo? Então, acontece que para ele prender os sinos no cabelo, o cabelo dele precisa ficar duro, e para tanto ele desenvolveu o hábito de tomar banho antes de dormir e lavar o cabelo com sabão e não passar shampoo, deixando ele endurecer daquele jeito. Acontece que o tenente da primeira divisão, com as melhores intenções do mundo, deu de presente um kit capilar para o Zaraki. O Zaraki experimentou os produtos, mas o cabelo dele ficou sedoso demais, o que impossibilitou que ele colocasse os sinos. Curiosamente, ele levou isso extremamente para o lado pessoal, e desde então passou a nutrir grande desprezo e até mesmo parou de falar com o tenente por causa disso. Essa história é tão bizarra que eu vou até citar a fonte para quem quiser conferir. Foi no livro publicado pelo autor de Bleach, chamado Bootleg Oficial Karaburi, mais precisamente na página 108. Esse é um livro focado principalmente nas 13 divisões, e fornece informações adicionais, digamos, não tão essenciais, sobre cada um dos capitães e tenentes. Para finalizar o tópico capilar do Zaraki e não falarmos nunca mais disso, no mangá é dito que o Zaraki prende ele mesmo os sinos em seu cabelo, e que esse procedimento demora várias horas. Porém, todas as vezes que ele recebeu oferta de ajuda de alguém, ele recusou, sob a alegação que acha estranho outra pessoa ficar mexendo no cabelo dele. Pessoal, o Zaraki é um personagem que tem muita coisa para explorar. Eu incluí esse último tópico menos sério porque eu particularmente achei engraçado o autor se dar o trabalho de dar uma explicação para isso. Mas existem muitas coisas relacionadas aos Kenpachi, e que eu posso trazer em outro vídeo caso vocês curtam a ideia. E com isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.